Boa tarde, educadores de futuro. Parece que não acharam. A nossa equipe fez 3 pequenos slides para a apresentação. A priori, nós já pedimos desculpas, caso tenha algum erro, vocês reconsiderem, porque o tempo foi muito rápido, não deu para a gente fazer uma revisão. Vou dar aqui o Paulo, o Francisco e o Wagner para fazerem a apresentação. Boa tarde, eu sou Wagner e aí, assim, o Ceará veio em comitiva, assim como Goiás. O Paulo não chegou aqui, então a primeira estratégia, que seria o Paulo, que chegou o Paulo, então vamos lá. O Paulo apresenta a primeira estratégia. Boa tarde a todos. Como primeira estratégia, nós colocamos fortalecer o processo de planejamento, construção e execução do plano de ação. Primeira atividade, realizar visita técnica e sensibilização do grupo gestor sobre as necessidades da comunidade. Temos no grupo discutimos qual é a prioridade acontecer as visitas. Para isso precisa que o Estado garanta a logística necessária e que no mínimo a gente tenha uma visita mensal. Responsável, supervisor, articulador, parceiros do grupo gestor, atribuições, agenda dessas visitas, preparar insumos necessários para utilizar na visita ou na reunião e encaminhar diagnóstico para visitas subsequentes. O tempo, dezembro. Conhecer e analisar o diagnóstico, incluindo o portfólio de atividades que a escola realiza. Nós consideramos importante que seja feito esse levantamento, qual o cardápio que a escola já vem oferecendo, e incluir isso no diagnóstico. Essa análise poderá ser feita no GES regional ou na própria escola. Aconselha-se que seja na escola de uma maneira mais focal. O responsável, o supervisor, o articulador, parceiros, o núcleo gestor, o grupo gestor do PROEMI, JF da escola e o conselho escolar com suas representações. Atribuições: apropriar-se do diagnóstico da escola, orientar a construção do plano de ação e tendo em vista o que foi levantado no diagnóstico. Isso em dezembro. É muito importante que tenha o alinhamento do diagnóstico com o que está proposto no plano de ação. Se realmente estão contemplando as verdadeiras necessidades e os grupos críticos e ameaças que a escola apresenta. Como terceiro ponto, realizar grupos de escolas, chamados GES, setoriais na escola. E aí vai democratizando cada vez mais, os falares e os olhares dos diferentes atores escolares. E aí, a partir da primeira versão do plano, responsável, supervisor e articulador, os parceiros, professor, alunos, grupo gestor, também poderá ter pais, e com as atribuições de identificar a coerência entre os resultados, indicadores e metas, e o seu alinhamento com o diagnóstico que foi apresentado pela escola. Então, é trabalho do articulador, supervisor, observar esse alinhamento, se realmente estão contemplados. E também levar a comunidade a refletir e encaminhar possíveis intervenções, caso necessário. Tempo também dezembro. Isso para a primeira versão. Já está em andamento esse processo da primeira versão do ciclo 3 em nosso estado. E como última ação para essa estratégia, que é fortalecer o plano, realizar visitas periódicas. O ideal seja quinzenal, que as visitas sejam quinzenais, mas que a gente pelo menos possa garantir a visita mensal. Durante todo o processo de elaboração do plano, que é previsto que tenha no mínimo 5 versões. O responsável, o supervisor articulador, parceiros CRED, SEDUC e CEFOP, que passa por análise em várias instâncias, e atribuições, elaborar e validar
junto ao orientador CEDEA e coordenadores de CREDES, que são Centros Regionais de Educação que funcionam regionalmente, o cronograma de visitas e que o Estado possa realmente assegurar essas visitas. Obrigado. Pessoal, em virtude do tempo, a gente vai ler somente as ações, certo? E algumas atribuições. Uma outra ação, uma outra estratégia necessária para que haja uma boa implementação e um bom resultado nesse processo do PJF, ProEM Jogos de Futuro, é potencializar o acompanhamento e o monitoramento do plano de ação. É necessário que haja uma potencialização nesse processo. Para isso, é necessário que as CREDES, as coordenadorias regionais, elas se organizem no cronograma, elaborar um cronograma anual de visitas e repassar isso para todas as escolas, para que as escolas também estejam se organizando para esse momento de visita. O estudo para a elaboração da pauta de visitas. É necessário que os superintendentes ou supervisores, juntamente com o articulador de gestão, com os orientadores de célula, como é o caso do Ceará que a gente tem, que a gente estude os dados da escola como um todo, quais são suas demandas, quais são seus resultados bimestralmente, e para isso organize uma pauta de visita, que seja mandada para as escolas, para que a gente tenha como estar fazendo esse momento na escola. Realização de visitas de acompanhamento conforme o cronograma mensal. A gente faz o cronograma e vai fazer essa realização dessa visita em loco na escola. Realização de oficina de estudo do PDA interativo e plano de ação do SGP. É necessário nesse momento do ciclo 3 inicial que a gente faça um estudo criterioso do PDA interativo, juntamente com os representantes da comunidade escolar, e que seja feito durante o acompanhamento dos supervisores na escola. Também a questão do plano de ação, ver o detalhamento, fazer uma apresentação breve, bem feita na escola, para que todos tenham ciência de como funciona realmente esse plano. Realização do monitoramento físico-financeiro. É necessário que o pessoal responsável pelo setor financeiro esteja integrado a esse grupo, que haja uma integração de estudos sobre como é que está sendo gasto esse dinheiro, de que forma vai ser gasto, como isso está sendo colocado, os gastos nas ações, para que haja um trabalho mais centralizado para que as ações ocorram de formas efetivas. E realização do GS, que é os grupos escolares, ocorre de 2 meses no Ceará. A gente se reorganiza com os grupos escolares para discutir as demandas, discutir os resultados da escola, discutir a execução das ações nesse processo. E a análise dos impactos das ações. É necessário que a gente colete os dados, faça uma análise criteriosa enquanto supervisores e leve essa reflexão para as escolas, para a partir disso a escola se organizar para realizar um processo de alinhamento e de redefinição de prioridades no processo de execução do plano de ação. A terceira estratégia tem foco na formação continuada de todos os atores envolvidos no programa. Uma das ações é conhecer os documentos e os demais instrumentais, os documentos que fundamentam a elaboração e execução do plano, assim como os outros instrumentais. Essa formação, ela apareceu, teve evidência nas discussões, dado a rotatividade de supervisores, rotatividade de gestores e também a necessidade de estarmos aí revisitando alguns conhecimentos que vão nos nortear, balizar aí o nosso trabalho. Conhecer as políticas estaduais e federais, bem como os cenários futuros. Ver como essas políticas estaduais e federais, elas estão em consonância com o cenário local e global que se desenha, que se delineia aí para os nossos estudantes, na perspectiva de garantir uma aprendizagem que tenha um significado nessa direção. Garantir a participação efetiva nos momentos de formação, promovidos pelo Instituto Unibanco, pela SEDUC e outros momentos de formação que nós temos também lá nas nossas instâncias locais.
porque nós temos uma dificuldade muito grande, dado a demanda de trabalho, de sentar para estudar mesmo ali os instrumentais que utilizamos no nosso cotidiano. E que esta formação e esses momentos de estudos, eles sejam garantidos e a disciplina mesmo de estar sempre estudando os documentos que nos ajudam na nossa prática. Relacionar os saberes adquiridos com o fazer cotidiano do trabalho de acompanhamento. Estar sempre sentando e refletindo, na perspectiva mesmo de refletir a nossa ação, refletir e ação, é a questão da prática. E foram essas 3 estratégias que nós elencamos e muito direcionada para o nosso trabalho de supervisor, que foi o entendimento do grupo que neste momento o foco desse encontro é o trabalho da supervisão, aí relembrando a fala do professor Ricardo Henriques pela manhã, os supervisores enquanto os sujeitos que têm papel responsável na mudança cotidiana. Muito obrigada. Para concluir a nossa apresentação, nós pedimos só mais uns minutinhos para uma pequena homenagem aqui no Ceará ao Instituto Unibanco. Nossos agradecimentos ao Instituto. Esse é o Grupo do Ceará. O encontro foi maravilhoso, desde o início até o final. Tudo foi muito precioso, mas o melhor, gente, foi o alimento espiritual. Estiveram aqui vários atores e como principal a supervisão, e aqui queremos salientar como foi a nossa motivação. Tudo que nos foi repassado nos fez tomar consciência que a função de supervisor é o saber fazer com inteligência. Saímos desse local, do lugar de conforto, foi um ponto forte e fundamental. E quanto à palestra do Henrique, tudo que ele disse foi sensacional. O conhecimento que tivemos aqui, na troca com outros estados, a todo momento foi visto que o nosso trabalho é buscar novos resultados. A figura do supervisor, junto com a articulação, faz mover todo o processo dentro da educação, causando um grande impacto e motivando a gestão. Ricardo deixou bem claro que um ponto forte é a valorização e que as ações do cotidiano devem ser feitas com dedicação. Saímos daqui com a convicção que o tempo é hoje para a ação e que devemos colocar a agenda no cotidiano da escola com muita valorização. Fomos a todo momento vistos com muita valorização, todos foram tratados por igual, com muito carinho e integração. Obrigado, Instituto, por nos proporcionar, vocês, portadores de esperança, fazendo a nós mesmos perceber que somos, sim, agentes de mudança. Não garantimos toda a perfeição na mudança dos nossos resultados, mas temos toda a certeza de buscar o melhor para o nosso Estado. Aqui fica o nosso reconhecimento da competência dessa equipe sensacional que promoveu tão bem este encontro nacional. E que nada se perca de vista, pois não teremos momento igual. Saímos daqui consciente de que o Instituto não trouxe soluções, mas trouxe muitos valores até para inquietar nossos corações. O Ceará aqui representado não quer enaltecer a sua imagem. Nós temos muito o que Henrique enfocou, temos muito ânimo e coragem. Hora de continuar agradecendo, usando o poema, pequena poesia, agradecimento bem cearense, mas eu sei que é de todos vocês, agradecimento também, né? O Instituto Unibanco, neste final de novembro, promoveu um encontro, e alegres nós viemos, do Ceará a São Paulo, do Brasil de imenso chão,
E hoje nosso sentimento é de total gratidão. Meu bichinho, a acolhida, fez a gente apaixonar. Tanto zelo e cuidados que chegou a nos mimar. O lugar é um encanto e nos cantos, poesia. No processo do trabalho, nos tocou a travessia. Os de diferentes estados trouxeram um monte de gente. Pará, Piauí, Goiás e os sul-mato-grossenses juntaram tanta energia, ficou um encontro potente. Isso nos faz recordar o cabra da peste cearense. Entre peixes e pedras, fazemos a pescaria, partilhando e acolhendo o saber de cada dia. Só nos resta agradecer, fazendo elogios à beça e dizer juntos num grito: eita, encontro Pai d'Égua! Vamos repetir!